decidi falar sobre a ideia de crise e como essa perspectiva de crise impacta a nossa ação política e nossa consciência política hoje. Note bem, eu vou começar com um exemplo didático. Veja, eu não sou mais criança, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa adulta, um semi-coroa, né? E o Jones criança não existe mais. Porém, contudo, todavia, as experiências, tanto psicológicas, quanto emocionais, quanto biológicas que eu tive na minha infância, determinam em alguma medida o que eu sou hoje, né? Então, o Jones adulto, ele não é mais o Jones criança, mas ao mesmo tempo a criança explica uma parte do que é o adulto. Percebe essa relação entre ruptura e continuidade? Então, assim, eu não sou mais uma criança, mas não dá para contar a história de quem eu sou, falar quem eu sou, sem falar do meu período formativo na infância. Esse exemplo didático serve para dizer o seguinte: é comum, no senso comum e no pensamento acadêmico mais vulgar e no debate político, pensar uma crise como uma ruptura total do período passado. É pensar a crise como algo que surgiu do nada. Estava bem, tudo legal, tudo massa, Brasil melhorando, Brasil lindo, Brasil top, Brasil foda, Brasil respeitado internacionalmente, ninguém tinha mais fome, ninguém tinha desemprego. De repente, do nada, sem motivo, veio junho de 2013 e acabou o país. Ainda é muito forte nesse discurso petista de que junho de 2013 acabou um Brasil que estava sendo lindo, né? Maravilhoso. Todos os problemas do Brasil ou estavam resolvidos ou seriam resolvidos em breve. E aí, de repente, do nada, sem motivo, talvez o motivo seja o conceito horrível chamado de guerra híbrida. Aí, de repente, do nada, pô, e deu tudo errado. E surgiu o fascismo brasileiro. Pô, surgiu o Bolsonaro. Pô, tudo do nada. O Marx, no clássico 18 Brumário de Luiz Bonaparte, não sei aqui quem já leu, quem não leu ainda, eu recomendo muito. Já o Marx, no século XIX, tenta se insurgir contra essa tendência que busca explicar a ascensão do Napoleão III ao poder na França como um raio em céu azul. Do nada, pô, tá lá o povo francês, de boa, liberté, igualité, fraternité, pô, Napoleão III. Então, acho que a primeira coisa, a gente não pode entender a crise como algo que brota do nada, como um raio em céu azul, porque nada brota do nada, né? Assim, objetivamente, tudo existe sobre um processo histórico. Os processos históricos podem ter mais continuidades ou mais rupturas, mas não existe uma ruptura absoluta do nada. Isso é fundamental para a gente entender o seguinte: veja, o capitalismo ele funciona a partir de ciclos. Ciclos econômicos, inclusive ciclos políticos, de maior ou menor duração. Então, veja, é um truísmo a gente falar que não existe capitalismo sem crise. Todo mundo fala isso, só que às vezes a gente precisa assumir as consequências teóricas disso. Sim, não existe capitalismo sem crise econômica. Uma hora a crise vai vir. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, pode demorar 30 anos, pode demorar 5 anos. Mas uma hora, as contratendências, aliás, a tendência à queda da taxa de lucro vai se expressar e as contratendências não vão funcionar mais. Né? Essa crise econômica, tanto no plano nacional como no plano internacional, que é inerente ao capitalismo, ela pode ensejar ou não, provocar ou não crises políticas, que a gente sabe não é uma crise econômica que vai necessariamente gerar uma crise política. Né? Por exemplo, a Alemanha também está enfrentando uma situação econômica muito delicada por causa da mal chamada guerra comercial entre China e Estados Unidos, por causa da pandemia do coronavírus, por causa de tudo isso, e o sistema político alemão não está em crise. O sistema político italiano e francês está rumando a uma crise política. E a situação econômica no plano internacional, esses três países são semelhantes, embora, evidentemente, ocupem posições diferentes na divisão internacional do trabalho. Então, não necessariamente uma crise econômica vai ensejar uma crise política. O próprio exemplo do Chile, o nosso vizinho, né? As condições de vida da população chilena, no geral, são horríveis há muitos anos, mas só recentemente a gente teve uma crise, uma explosão social, uma revolta popular suficiente
para implodir o sistema político chileno que estava colocado ali há muitas décadas, um revezamento no governo, né, entre o Partido Socialista da Michelle Bachelet, que não tem nada de socialismo, né, o S é partido simpático para a burguesia, e o partido lá do Sebastião Pinheira, né, partido da direita. Então, a relação entre crise econômica e crise política não é uma relação automática, mecânica. Esse ponto é importante, porque no próprio Brasil, quando a Dilma enfrenta os protestos de junho de 2013, objetivamente o Brasil estava numa situação que os economistas burgueses chamam de pleno emprego. O desemprego estava abaixo de 4%. Né? Aí, só abrindo aqui um parêntese rápido, o desemprego estava abaixo de 4%, mas 1/3 das famílias brasileiras estavam endividadas, o aluguel crescia em média 60% nas metrópoles, nas regiões metropolitanas brasileiras, o preço das passagens de ônibus tinha um acumulado de crescimento de 100% acima da inflação nos últimos 10 anos, o preço de serviços privados como educação e saúde tinha um acumulado de aumento de mais de 50% acima da inflação nos últimos 7 anos, ou seja, existe uma situação de pleno emprego, mas ao mesmo tempo um aumento brutal do custo de vida, uma piora da própria sensação de vida nas grandes cidades e um endividamento crescente cada vez maior das famílias, reduzindo a capacidade de consumo. Percebe? Então, sem falar aqui, inclusive, um mal-estar que pegava também a burguesia, né? Porque antes de junho de 2013, o Brasil de 2009 até 2013 viveu a maior ascensão no número de greves desde os anos 80. E aí, quando a Dilma ganha em 2014, dizendo que não ia ter a direitos nem que a vacatuça, ela começa a aplicar o ajuste fiscal com o banqueiro do Banco Bradesco, Joaquim Levy, para turbinar a taxa de desemprego, combinada com a Lava Jato, jogar o sindicalismo no chão com o desemprego na disparada, atender uma demanda da burguesia. Inclusive, abrindo um segundo parêntese, ainda hoje circula na internet um debate muito ceboso, quer dizer assim, o PT errou achando que dava para fazer um outro ajuste fiscal em 2014, 2015, como fez em 2002, no primeiro governo Lula. Não existe erro em política econômica, existe escolha. Não precisa ser economista para saber que no momento que a economia está em baixa, se você faz um ajuste fiscal brutal, cortando investimento, cortando políticas sociais, cortando programa de bolsa, você vai aumentar o desemprego. Não precisa ser Nobel de Economia, não precisa ser um gênio, para saber que no momento que a economia está desaquecendo, se você corta o investimento público, a economia vai desaquecer mais ainda. Né? Fechado esses dois parênteses. Isso é importante porque há uma tendência no pensamento dominante da mal chamada esquerda, que é assim, no período que o capitalismo está em crescimento econômico, em que a vida pode estar piorando sobre diversos aspectos, mas a taxa de desemprego não está tão alta, a população está conseguindo mais ou menos consumir, por aí vai, não pode criticar, senão a direita vai voltar. Eu tenho 32 anos, comecei minha militância, era já período petista, e eu cansei de ouvir isso. Não pode criticar, senão o PSDB vai voltar. O PSDB era grande, aquele monstro no armário, aquele urso no armário. Né? Se você criticar, se você cobrar, se você pressionar, o PSDB vai voltar, o PSDB vai voltar, o PSDB vai voltar. Então, assim, no momento de bonança, entre aspas, do capitalismo, você não pode cobrar mais. Porque senão tem um grande monstro na sala que vai ali lhe pegar. Aí, quando vem um momento de crise política e econômica, em que potencialmente se fortalecem alternativas de extrema-direita, porque, veja, gente, isso é uma tendência do capitalismo desde sempre, viu? Inclusive, voltando a fazer referência ao 18 Brumário, não sei quem leu aqui já sacou isso, mas é talvez o primeiro grande documento político que mostra que no momento de crise política e econômica do sistema francês, surge uma alternativa reacionária que é o bonapartismo. Então a gente está falando da dinâmica que desde o século XIX, em momentos de crise política e econômica do capitalismo, há uma tendência ao crescimento de alternativas políticas e eleitorais reacionárias, ou de extrema-direita, ou, a partir do século XX, alternativas fascistas. Então, inclusive, o que a gente está vendo na França com a Marine Le Pen no segundo turno. Né? Pois bem, aí no momento que sobe a alternativa de extrema-direita, a alternativa fascistoide, que ela consegue ganhar mais popularidade e mais força, qual é a resposta média que se dá? A gente tem que rebaixar ainda mais, a gente tem que deixar de ser de esquerda,
a gente tem que abandonar todas as nossas pautas, a gente tem que fazer uma frente ampla. A frente ampla com quem? Com todo mundo para derrotar a extrema-direita. Tem, inclusive, o que o Lande certa vez chamou, de maneira muito apropriada, de a política do mistério. Que é a política do mistério? É assim, eu sou de esquerda, mas eu não posso defender um discurso de esquerda, eu não posso defender as bandeiras de esquerda, eu não posso defender as fotos de esquerda, eu não posso, inclusive, usar uma cor de esquerda, um vermelho, que é para ganhar da direita. Aí no governo, a gente vai governar igual a direita, porque se não fizer isso, a direita vai ganhar. Tá ligado? É a política do mistério. A gente é de esquerda, mas quando é que a gente vai lutar? Esse negócio, por exemplo, do aborto, né? A galera quer, inclusive, tem uma coisa também, abrindo outro parênteses, desculpa, abro muito parênteses, mas tem uma tendência que é engraçada, que é assim, o Lula sabe o que faz. O Lula sabe o que faz, mas esse Lula sabe o que faz só serve para o Lula fazer aliança com a direita. Já repararam isso? Que quando o Lula dá alguma declaração que tem um cheiro de esquerda, aí no instante o próprio povo que fica dizendo que o Lula sabe o que faz e que não pode questionar o Lula, começa a bater no Lula dizendo que o Lula está errado. Então esse Lula sabe o que faz, só serve para a direita. Pois bem, então veja, aí quando chega esse momento da extrema-direita, da crise política, da ameaça à democracia, essa coisa maravilhosa, democracia burguesa, coisa linda, aí a gente tem que rebaixar cada vez mais para voltar a um momento menos pior. Aí no momento menos pior, já adiantando a dinâmica para vocês, a gente também não pode cobrar, a gente também não pode lutar para avançar, a gente também não pode pautar a Revolução Brasileira, porque senão o fascismo pode voltar. Aí é um ciclo eterno. É um ciclo eterno. E nesse ciclo eterno, a burguesia vai avançando, porque note bem, né? E eu vou falar isso de novo. Eu gravei hoje uma entrevista com o camarada Gabriel Colombo, que vai lá no meu canal na semana que vem, a luta de classe em São Paulo. Falei isso nessa entrevista, eu vou falar de novo. O presidente do PSOL, o senhor Juliano Medeiros, o Juliano ele anda meio engraçado nos últimos tempos, né? Ele está confuso. Ele falou que o PSB é um partido de esquerda. Foi gravar um videozinho, soltou nas redes sociais dele, no TikTok dele, por aí vai. Saudades quando o TikTok só tinha dancinha. Aí ele falou que o PSB é um partido de esquerda. Eu sou de Pernambuco, né? O PSB governa meu estado há 16 anos. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que Recife não é só a capital mais desigual do Brasil desde 1991. Recife é a região metropolitana onde os pobres são mais pobres do Brasil inteiro. O nível de renda da população pobre da região metropolitana em Recife é a pior do Brasil. Pernambuco é campeão nacional de desemprego. O vídeo que eu soltei domingo agora no canal, eu comento que a Prefeitura do Recife, do senhor João Campos, né, que por um acaso, inclusive, namorada da Tabata Amaral, aqui de São Paulo, que quer ser prefeita, né, eu costumo brincar aqui desse casal, vai na escola de Cristo. E... Foda. Eu posso, uma hora, o João Campos vai me processar, tu vai ver. E aí o João Campos recentemente soltou um edital para financiar 150 vagas em comunidades terapêuticas para pessoas com problemas em álcool e outras drogas. Comunidade terapêutica, gente. Comunidade terapêutica, inclusive, ligada ao Silas Malafaia, que é parceiro do João Campos. Lá em Pernambuco, o governador Paulo Câmara está resistindo, ele não quer colocar câmera na farda dos policiais para reduzir a violência. Recentemente, faz 15 dias, uma menina de 6 anos foi assassinada na comunidade de Salinas, na praia de Porto de Galinhas. A comunidade inteira e a família inteira diz que foi a polícia que matou. O governador do estado foi para a televisão dar declaração cebosa, dizer que vai investigar e não tem como comprovar se foi a polícia ou não, porque os policiais não têm câmeras ainda nas fardas, porque o governo do PSB, que é de esquerda, né, não quer colocar. Então percebe o rebaixamento do horizonte, percebe como não é governo de esquerda, a Bahia, também aqui em São Paulo, né? São Paulo por muitos anos foi o estado campeão nacional em violência policial. Não é que São Paulo deixou de ter uma violência policial atroz, mas a Bahia conseguiu a façanha de ser o estado em que a polícia mais mata no Brasil. Quem governa a Bahia há 16 anos? O PT. O senhor Rui Costa. Mas não pode mais criticar a violência policial. Não pode mais denunciar o genocídio da população negra. Eu não posso denunciar mais que em Pernambuco, quando o senhor Eduardo Campos assumiu, Pernambuco tinha 10 mil presos. Depois de 16 anos do PSB, Pernambuco tem 33 mil presos e presídios privatizados.
Mas não pode falar isso, senão o fascismo, ele não vai ganhar. Percebe? Então, a gente trabalha numa lógica de gestão do medo e gestão da derrota, que é, nos momentos de bonança, se contente com pouco ou quase nada. Porque era o próprio Lula que dizia, não sou eu, comunista, estou dizendo, que no governo dele, os banqueiros, os ricos, a burguesia ganharam muito, mas o pobre ganhou um pouquinho também. E o termo um pouquinho também é do Lula, não é de minha autoria. Aspas aí. Aí, nesse momento, a gente tem que pedir pouco. E aí, no momento de crise, a gente não tem que pedir nada. Não tem que pedir nada. Percebe? Ou seja, quando a gente aceita essa dinâmica, quando a gente entuba calado essa dinâmica, o que a gente está fazendo é hipotecando qualquer possibilidade de futuro, de avanço na luta pela Revolução Brasileira, de avanço em conquistas da classe trabalhadora. Porque hoje eu estava vindo para cá e eu estava lendo um texto do companheiro Valério Arcari. O Valério Arcari é um cara engraçado. O Valério, quando era governo do PT, ele escreveu um livro, Um Reformismo Quase Sem Reformas, que é um livro que o Valério não publica mais, né? Está banido, ele mesmo se autocensurou, como diria FHC, esqueçam o que eu escrevi. Que é o Valério Arcari descendo o pau no período petista, dizendo que não teve nenhuma reforma estrutural. De fato, não teve, porque o conceito de reforma é diferente do conceito de política pública. O governo petista teve políticas públicas importantes, mas não teve nenhuma reforma estrutural. Reforma estrutural é o SUS. Reforma estrutural é a criação da Petrobras. Reforma estrutural é a criação dos direitos trabalhistas. Bolsa Família, importante. Dos para Todos, importante. Programa de cisternas lá no Nordeste, importante. Mas nada disso é reforma. Né? Vamos diferenciar o conceito de política pública e reforma. Aí o Valério passou os últimos tempos falando que a gente tem que montar uma frente de esquerda em torno de Lula. Isso é enganar a população, enganar a militância do PSOL, né? Porque todo mundo sabe que Lula trabalha no conceito de frente ampla. Não é novidade para ser ninguém. Lula faz isso há 25 anos. Ou mais, quem sabe. Aí beleza, o Valério ficou, não, temos que ter uma frente de esquerda com Lula, para enfrentar o neoliberalismo, Lula, o guerreiro contra o neoliberalismo, e o fascismo. Aí o Lula oficializou a chapa Lula-Alckmin agora, e o PT já confirmou publicamente que vai manter o Campos Neto no Banco Central e vai manter a autonomia do Banco Central. Atenção, viu, gente? A equipe econômica do PT já confirmou que vai manter o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central e a autonomia do Banco Central, quando a legislação que aprovou a autonomia do Banco Central no seu artigo 5º permite destituir a diretoria do Banco Central com o presidente chamando essa diretoria a renunciar. Então o presidente pode, numa canetada, sem passar pelo Congresso, destituir a atual diretoria. Claro que para eleger a nova diretoria tem que passar pelo Congresso. Ok, tudo bem. Mas o presidente pode destituir a atual diretoria com a canetada. E o PT já escolheu que vai manter o Campos Neto. Aí o Valério foi escrever um texto hoje falando que é triste, né? O Lula escolheu o Alckmin, não precisava, uma situação degradante, mas a classe trabalhadora também está, né, passiva, a classe trabalhadora não está se mobilizando, a culpa é da classe trabalhadora, evidentemente, e não vai ter enfrentamento ao liberalismo, mas a gente tem que derrotar Bolsonaro, continua sendo a prioridade. Ou seja, já abandonou o enfrentamento ao liberalismo. Agora já é só derrotar Bolsonaro eleitoralmente. Já, Eduardo Bolsonaro entra na frente ampla. Eu consigo imaginar Eduardo Bolsonaro brigando com o pai, né, aquele negócio de matar o pai primitivo, Freud, não sei o quê, e ele entra na frente ampla e vai ser aceito. Ou seja, e aí, gente, sem caricatura, eu quero muito derrotar Bolsonaro. Eu, inclusive, gostaria muito mais de derrotar Bolsonaro eleitoralmente. Eu gostaria de Bolsonaro... Agora que eu sou pré-candidato, tem certas coisas que não pode falar mais, né? Então, alô, TSE, eu gostaria de Bolsonaro preso de acordo com o Estado de Direito, com a Constituição brasileira. Hoje não, amigo. Mas veja, é óbvio que eu quero derrotar Bolsonaro, só que eu compreendo, e eu tenho certeza que vocês aqui também compreendem, que o que aconteceu nos últimos anos no Brasil não foi só a eleição de um governo de extrema-direita, foi a montagem de uma institucionalidade ultra
liberal para garantir que, a despeito de quem seja governo, a gente tenha um liberalismo ultra-agressivo no poder. Então, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, teto de gastos, autonomia do Banco Central, privatização de vários componentes da Petrobras, tentativa de privatização da Eletrobras, tentativa de contra-reforma trabalhista. Ou seja, está se criando uma dinâmica de amarração institucional que é, se Gustavo Gaio Fato for presidente da República, se ele não desmontar nada, o governo dele também vai ser neoliberal. Percebe? Então, eu quero debater nesse ano nacional, não só derrotar eleitoralmente Bolsonaro, eu quero que esse ano 2022 seja um ano para a gente avançar na reorganização política, teórica e organizativa da classe trabalhadora, na perspectiva da Revolução Brasileira, derrotando eleitoralmente Bolsonaro, mas avançando também no enfrentamento do programa neoliberal, pautando a revogação de todas as contrarreformas, de todas as privatizações, e inclusive pautando o enfrentamento ao legado neoliberal em sentido mais amplo. E eu vou repetir o que eu falei no Rio de Janeiro. A gente apoiou Boulos em 2018, na campanha presidencial, que eu considero um acerto, mas teve problemas na campanha. Um dos problemas foi que tinha no programa Vamos, né, do Boulos, a reestatização da Vale. O Boulos, em momento nenhum da campanha, falou em reestatizar a Vale no momento em que a Vale tinha destruído 2 cidades. E que se existia um momento bom para a gente pautar a reestatização da Vale e a estatização da mineração no Brasil, porque, veja, a mineração é uma desgraça do ponto de vista social, do ponto de vista ecológico, de qualquer ponto de vista que você imaginar. E aí está na moda falar em ecossocialismo, está na moda falar em preservação ambiental e emergência climática. Não dá para a gente enfrentar a questão ambiental no Brasil sem controlar a mineração e usar a renda da mineração para diversificar a estrutura produtiva, para desenvolvimento científico técnico, inclusive para deixar a mineração de lado. Porque o objetivo de se apropriar da renda da mineração e controlar ela, a partir de uma perspectiva pública, é fazer com que ela deixe de ser necessária para a economia o mais rápido possível. O Boulos, em 2018, não falou de reestatizar a Vale, mesmo estando no programa Vamos. Percebe? E isso a gente tem que pautar cada vez mais. Não é só reestatizar tudo que está sendo privatizado agora, é reestatizar a Vale. Lá em Pernambuco, e não só em Pernambuco, né, aqui na entrevista que eu fiz com o Gabriel Colombo, o Gabriel Colombo também debateu, a gente quer botar em questão a privatização dos bancos estaduais de desenvolvimento. Lá em Pernambuco foi privatizado o Bandep, aqui em São Paulo foi privatizado o Banespa. Banespa não é o nome, né? Acertei. Bom. Então, assim, a gente quer botar em questão, revogar a reforma bancária do governo FHC e voltar a ter bancos estaduais de desenvolvimento voltados para o financiamento em longo prazo e construção de infraestrutura social, de creche, de habitação popular, de escolas, de parques ecológicos, de museus, de centros de cultura, inclusive combatendo a concentração bancária, enfrentando o poder do Itaú, do Bradesco e do Santander, baixando a taxa de juros na força, de uma concorrência impulsionada pelo Estado para quebrar esses banqueiros safados que estão lascando o povo trabalhador. Então, veja, a gente tem que fazer isso. Aí alguém pode dizer, mas Júnior, hoje a maioria da população não defende essa perspectiva. É verdade. Ninguém é inocente de achar que, por exemplo, quando a gente entrou na pré-candidatura para Pernambuco, nossa pré-candidatura vai ser a favorita para ganhar. Não, a gente vai ganhar, mas ela não é a favorita. Está suave, está tranquilo. Agora, note bem. E concluindo de verdade, que eu sei que eu já estourei o tempo, porque é aquela coisa, né? Eu sempre falo mais do que o tempo disponível. É por isso que me colocam pelo último, tá ligado? Facilitar o negócio. Mas note bem. Hoje, muito se fala do Lenin, né? Porra, Lenin massa, né? Os bolcheviques massa, a Revolução Russa e por aí vai. Mas sim, gente, só relembrando, inclusive, em maiores detalhes, leiam o livro O Pensamento Político de Lenin, do Henri Lefebvre, que está ali para vender, editora Palavra Editorial. Mas quando acontece a Primeira Guerra Mundial, todo o movimento operário da Europa Ocidental se esfacela, todo mundo entra na guerra, e aí Lenin e os bolcheviques eram minoria no movimento operário da Rússia e eram minoria na Europa.
Acabou o movimento operário da Europa, ele se esfacelou completamente com o maior partido, e o partido líder do movimento operário europeu, o Partido Social Democrata Alemão, aderindo aos créditos da guerra e ao chauvinismo. Lenin e os bolcheviques foram considerados, à sua época, loucos, sectários e isolacionistas, porque aderiram à perspectiva de não a guerra imperialista, transformar a guerra imperialista em uma guerra civil contra cada burguesia, manter uma perspectiva revolucionária e reconstruir, desde já, o movimento operário revolucionário. Aí hoje a gente fala assim, caralho, muito foda os bolcheviques, mas os bolcheviques hoje seriam chamados de sectários. Seriam chamados de esquerdistas. O povo ia olhar assim com o Lenin hoje em dia e dizer assim, ei, maluco, não é isso não, nada a ver, ninguém liga pro que tu fala. Opa. Quando Fidel Castro desceu no barco Gremlin lá em Cuba, tinha 80 pessoas mal armadas, mal nutridas, mal treinadas para enfrentar uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, que é a maior potência militar do mundo. Quando os vietnamitas decidiram resistir à colonização francesa, quando os coreanos decidiram que iriam resistir à maior máquina militar da história da humanidade, que é os Estados Unidos, e por aí vai. Claro que a gente não pode confundir ser minoria em algum momento histórico com o fetiche do isolacionismo. Né? Com todo respeito aqui ao PSTU, a gente não pode ser o PSTU. Né? É para rir não, gente, é sério, porra. A gente não pode confundir o fetiche de ser minoria, o fetiche de não estar liderando o processo e achar que isso é bonito. Não. Mas a gente tem que saber que o futuro é construído hoje. Que é fundamental em momentos como esse, acirramento da luta de classes, a gente resistir às pressões do momento. Resistir às pressões de social-democratização. A gente levantar as pautas históricas da classe trabalhadora. A gente manter firme a bandeira da Revolução Brasileira, a gente debater o que ninguém está debatendo. Jones, ninguém está debatendo restatizar os bancos públicos de desenvolvimento, restatizar o Bandep, restatizar o Banespa. A gente debate. Jones, ninguém está debatendo restatizar a Vale. A gente debate. Porque a conjuntura brasileira pede isso, a luta de classes brasileira pede isso. Porque se hoje, nesse momento, imediatamente, parece que o lulismo é a força irresistível e vai todo mundo virar lulista, as condições brasileiras para um governo lulista de conciliação de classes exitosos são mínimas, eu diria quase que nulas. Então é um sonho da noite de verão, é um fenômeno que vai ser muito curto, vai ser muito rápido. Se o Lula ganhar, porque não está dado, se o Lula ganhar, pode ter certeza que a gente não vai ver aquela bonança, aquele passeio no parque que foi o primeiro e o segundo governo Lula. Com muita tranquilidade eu afirmo isso. Então esse é o momento, camaradas, da gente segurar firme a bandeira da independência de classe, da Revolução Brasileira, debater as pautas estruturais da classe trabalhadora, ter cada vez mais disciplina, ter cada vez mais organização, porque a crise ela só é uma oportunidade para avançar na consciência de classe quando a gente resiste às pressões do imediato. Tem um clássico vídeo de 2014, aliás, muito erro, de 2013, em que o Valério Arcari, na época PSTU, falou que o PSOL tinha abandonado a bandeira do socialismo e que o PSTU ia segurar. Hoje em dia, o próprio Valério abandonou essa bandeira e boa parte do PSOL. Não tem problema, essa bandeira está firme nas nossas mãos e a gente vai avançar com ela. Porque não existe conjuntura imediata que faça a gente abandonar a bandeira da Revolução Brasileira. Porque o PCB tem 100 anos de acertos e de erros. E um dos nossos erros do passado foi ter não defendido uma política revolucionária, uma política de independência de classe. A gente já cometeu o erro de defender uma política de aliança com a burguesia e, dentre outras coisas, resultou no golpe de 64, na ditadura de 21 anos. Esse erro a gente não comete nunca mais. Hoje parece difícil, mas, como eu diria, um clássico da cultura mundial, a noite é sempre mais escura, antes do amanhecer, e a gente vai vencer, camaradas. Muito obrigado.